Muito bem. Vamos falar agora, Daniel Pereira, sobre uma questão que envolve e mexe com toda a sociedade de Rondônia, com todas as pessoas, com a população de Rondônia, que é a dívida do Beron. Eu me lembro que quando o senhor era governador, o senhor fez várias tratativas, audiências, foi no Supremo Tribunal, na época era o ministro Toffoli, o presidente, junto com a sua PGE. O senhor levou um laudo pericial provando que não devíamos mais aquela quantia, parece que era 1 bilhão a menos, né? E depois o senhor foi até o saudoso Walter Berg, que era o presidente do TJ, e mais senador Raup e toda aquela. Também o Maurão da Assembleia na época. O senhor foi com o presidente Michel Temer, e na mesma hora, depois que explanou a situação da perícia, né, que foi feita, provando que era 1 bilhão a menos, ele determinou que a ministra da AGU, a Gláucia, né, na época, que fizesse uma análise rápida, inclusive marcou para o dia seguinte para que o Alexandre Fonseca, que era da PGE aqui em Brasília, atendesse para que formalizasse um documento e reconhecesse esse erro, né, e reconhecesse essa perícia que foi feita, que o senhor, na época, comandou tudo isso. Só que ficou tudo alinhavado, tudo certo, e depois assumiu o Marcos Rocha, que é bolsonarista, lógico, foi eleito numa surpresa, né? Num acidente de percurso, 1% ele tinha e conseguiu se eleger como governador com a votação expressiva, e simplesmente não aconteceu mais nada, continuamos devendo muito. Como é que o senhor vê essa situação? Já ia falar Fábio de novo. Olha, o Carlos, seguinte, você acompanhou isso bem de perto, porque você foi, inclusive quero agradecer aqui de público, você foi o nosso representante do governo do estado de Rondônia aí em Brasília. Né? Então, todas as ações que nós fizemos, todas as articulações, passou por você e a equipe nossa que trabalhava contigo aí sob o seu comando. E a gente precisa de fazer uma pequena digressão sobre dívida pública. Então, o estado de Rondônia tem dois tipos de dívidas diferentes. Nós temos dívidas que foram contraídas para você resolver problemas do estado. Nós temos, por exemplo, em 2002, quando eu era deputado estadual, o Bianco, nosso grande governador Bianco, mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa pedindo autorização para fazer uma dívida, que era pegar um empréstimo para fazer pavimentação asfáltica. Agora, aqui esse ano passado, aqui em Porto Velho, o prefeito Hildo também aprovou na Câmara Municipal um empréstimo para fazer pavimentação. E esse é o tipo de empréstimo que você vai pagar, mas te dá satisfação porque você é um benefício que você fez para a população, é um investimento que você fez, e aí você vai pagando isso. Isso é muito interessante. O governo Confúcio, também na época, ele fez algumas atividades através do BNDES de alguns financiamentos. Por exemplo, a metade das delegacias de Rondônia foram construídas delegacias novas nesse conceito de Unisp, né, de Unidade Integrada de Segurança Pública. Então, nós temos, até aquele momento, delegacias em 20, 25 municípios, pelo menos a metade das nossas delegacias foram todas reconstruídas e colocadas como novas, e isso foram recursos financiados. Né? Nós entregamos para o governador Marco Rocha algo aproximadamente de financiamento de 300 milhões de reais para fazer 180 quilômetros de pavimentação asfáltica, que é a RO 370, que liga o município de Curumbiara, Chupinguá, ao município de Parecis. Ou seja, a gente construiria uma paralela BR-364, pelo menos um terço do atual trecho da BR-364. Isso tornaria as distâncias para a população de Cabixi, de Colorado, de Cerejeira, de Pimenteira, de Chupinguaia e de Corumbiara mais próximo a Porto Velho, em pelo menos ida e vinda para alguns mais de quase 200 quilômetros. Isso seria benefícios econômicos e nós tiraríamos todo esse trânsito da BR-364 pelo menos até as proximidades de Cacoal, o que reduziria, né, e muito, a possibilidade de acidente naquela região e redução de custo. Infelizmente, o atual governo, com uma visão ruim com relação o que é investimento e o que é dívida, falou, não quero fazer dívida. Bom, a dívida você não deve fazer, dívida desnecessária. Você, por exemplo, que é um proprietário e comprar
matrizes novas, touro novo, reformar suas passagens, isso é investimento, isso vai trazer benefício. Agora, você comprar um negócio que você não precisa, que você vai só gastar com ele, isso você não deve fazer. Bom, então colocamos aí dívidas saudáveis e algumas dívidas boas que a gente tem. Agora, nós temos uma dívida muito ruim, que é lá ainda do passado, quando o estado de Rondônia estava se organizando, lembrando que o nosso estado é um estado muito novo, e não vou dizer que é culpa dos governadores, era uma circunstância da época. O Jerônimo Santana, por exemplo, que foi o primeiro governador eleito, ele já começou a ter problema de pagamento de servidor. Né? Teve uma greve atrás do outro, apesar de ter feito um grande governo em termos de obras estruturantes, mas com o servidor público a reputação dele era muito ruim. Né? Aí veio o governador Piana, com todos os bons propósitos, aquele negócio todo, e os feitos que ele fez, mas ele entregou o governo para o Ralph com 3 meses de folha de pagamento atrasado. E ainda tinha, de prêmio, ele ainda deu para os servidores, ele deu um aumento de 100%. Ou seja, ele foi um tanto quanto irresponsável aí. Porque ele não conseguiu pagar a folha de pagamento dentro do mês trabalhado, ele ainda deu um aumento para os servidores. Ou seja, ele queria quebrar o próximo governo. Mas, na verdade, ele não quebrou o próximo governo, ele criou problema para toda a população do estado de Rondônia. E isso veio acompanhando até a gente chegar no processo de 2000, onde nós tivemos aquelas 10 mil demissões promovidas no governo Bianco. Né? Então, essa é a história do nosso estado. E para pagar a folha de pagamento, Carlos, o governo fazia um negócio chamado antecipação de receita. O que é antecipação de receita? É um empréstimo bancário. O governo ia lá no banco público, no banco privado, e ele pegava emprestado um dinheiro e depois ele ia lá e pagava. Só que nem sempre ele pagou isso. E nós tivemos, na transição, o governo Fernando Henrique Cardoso, ele adotou uma política de muito rigorosa com relação a uma questão dos bancos estaduais, né, que praticamente foi fulminado os bancos estaduais. Acho que os 27 estados, a gente deve ter hoje, acho que 2 ou 3 estados, quando muito, que tem banco estadual. O resto ninguém mais tem. Agora, nós não temos banco, mas nós temos uma dívida de banco. Né? Então, lá em 97 foi feita uma composição, foi o primeiro acerto de conta que o Estado de Rondônia fez, e na época as nossas dívidas davam na casa de 500 milhões de reais. Né? E essas dívidas eram o pagamento dos passivos do Beron e mais essas antecipações de receitas e algumas dívidas dos governos passados. Então, isso você tem Jerônimo Santana, você tem Piana e você tem governo Ralph. Né? E essa dívida, que era 500 milhões, nós já devemos ter pago uns 3 bilhões dela e devemos uns 3 bilhões ainda, ou 2 bilhões e alguma coisa. Hoje, aproximadamente uns 80% da dívida do Estado é essa decorrência dessa dívida lá, que é a dívida consolidada do Estado, e a principal delas é a do Beron. Né? E o Estado de Rondônia entrou com uma ação contra uma discussão no STF a respeito da responsabilidade, pelo menos de parte das dívidas do Beron. Porque o governo federal, ele ficou, através do especial de administração temporária do Banco Central, eles ficaram pelo menos uns 3 anos aqui no estado de Rondônia. E eles aprofundaram as dívidas que o Estado tinha. Fizeram operações de crédito perigosas, fizeram empréstimo que não receberam. Ou seja, eles vieram para cá porque o banco não estava sendo bem administrado e eles fizeram gestões temerárias aqui. E isto foi comprovado através de perícia feita por perito nomeado pelo Poder Judiciário. Só que tem um problema, Carlos. Você acompanhou isso comigo. O julgamento do Beron foi um julgamento muito mais político do que jurídico. Se fosse um julgamento jurídico, nós teríamos ganho, né? Inclusive com a perícia do próprio judiciário. Mas se o destino da dívida do Beron, ele impactaria as dívidas do Banespa, em São Paulo, da dívida do Banerj, no Rio de Janeiro, da dívida do Banestado, no estado do Paraná, do BESC, no estado de Santa Catarina, do banco lá do estatal de Minas Gerais, do Banco da Bahia, e isso geraria uma jurisprudência que iria simplesmente quebrar o país. Então, o STF falou, olha, eu posso entender que vocês têm o direito, mas se eu julgar isso daí segundo a lei, eu vou gerar uma jurisprudência, eu vou quebrar o país. Portanto, não vou fazer isso. Só que nós sabíamos disso. Nós sabíamos disso porque nós conversamos isso com o ministro Lewandowski, nós conversamos isso com o ministro Fachin, e quem conseguiu, você citou aí, nós conseguimos no governo Temer fazer um processo de negociação
Porque essa dívida do Beron e esse processo judicial do Beron, a gente tinha que caminhar para um acordo, caminhar para um acordo. E eu construí tudo isso. Eu fui na posse do ministro Dias Toffoli apenas com uma finalidade. Fiquei 1 hora na fila para cumprimentar o presidente eleito e falar: presidente, em nome de Rondônia eu vim aqui lhe cumprimentar e vim aqui pedir uma agenda sua para nós discutirmos a questão do Beron. E ele falou: liga para a minha assessoria, e 20 dias depois nós já estávamos lá. Você é testemunha que você estava junto. Mas ali ficou muito claro. O próprio ministro Dias Toffoli, o presidente, ele falou: olha, essa situação é muito complicada, procure uma composição, procure um acordo. O que tem que fazer é de responsabilidade do Estado. E é diferente do que nós fizemos, que você é testemunha, ele largou isso aí à mercê da própria sorte, e aí o STF, por esses argumentos que eu já falei para você, fizeram um julgamento político e não um julgamento técnico, e o nosso governador não soube construir com o governo Bolsonaro, não sei se o Bolsonaro teria interesse também de fazer isso, mas o atual governador não demonstrou um mínimo de habilidade, um mínimo de interesse, um mínimo de competência para tirar pelo menos R$500 milhão dessa conta, facilitando aí a vida da nossa população e sobrando esse dinheiro para ele e para os próximos governadores poder investir para a nossa população. Né? Então, esse é um resumo claro dessa situação de dívidas. E eu, inclusive, vou te mandar um relatório que foi produzido em 2019 pelo atual secretário de Fazenda, o Luiz Fernando, juntamente com o meu secretário de Fazenda, que era o adjunto do governo Marco Rocha, que é o doutor Franco Ono. Eu vou te mandar o relatório, que ele é cristalino com relação a isso que eu estou te passando aqui. E você vai ter, inclusive, ajudar você a divulgar melhor essa questão do endividamento público do Estado de Rondônia.